neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Pelo mal acorrentado, eu vivi em mágoa e dor. Quando me tocou o Mestre, mudando tudo ao meu foi Cristo, sim, foi Cristo, quem me tocou e livre estou. Minha vida transformou, pois Cristo a mim tocou. Desde que encontrei a Cristo, meus pecados perdoou. Nunca cessarei de amá-lo e eterna gratidão foi Cristo, sim, foi Cristo, quem me tocou e livre estou. Minha vida transformou, pois Cristo a mim tocou. Pois Cristo a mim tocou. Não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ouvintes, este consolo é necessário justamente numa hora quando todos os homens, toda a humanidade está vivendo sob expectação. Havia uma expectação terrível sobre Samaria, porquanto a Síria havia cercado aquela cidade e não tinham outro objetivo senão exterminar, senão acabar com aquele povo, com aquela gente, escravizar, tomar os despojos e assim por diante. O povo sabia o que significava uma derrota ali. O povo sabia que o inimigo era forte e que só mesmo um milagre da parte de Deus podia livrá-lo. Vamos analisando estas coisas do passado, anexas em paralelo com as coisas do presente. Porque tudo o que aconteceu no passado é uma profecia para o presente, está se cumprindo no presente. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. E nós estamos vivendo sob o Novo Testamento. Nós estamos vivendo a dispensação do Novo Testamento. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, nós encontramos aquela cidade completamente atacada pelo inimigo. Mas dentro daquela cidade havia um profeta. Esse profeta se chamava Eliseu, que por sua vez houvera recebido porção dobrada do espírito de Elias. Agora, vejam, a Síria estava com uma gana terrível contra Israel. Mas Israel ficava sabendo de todos os seus planos. A melhor coisa que tem num caso de guerra é conhecer o plano, a estratégia do inimigo. Israel ficava conhecendo, mas através de qual observatório? De qual aparelho? Através do profeta Eliseu. Então, o inimigo chegou a constatar, através de um de seus servos, que não adiantava plano contra Israel, porque lá dentro havia um homem que revelava todos os planos. Esse servo disse para o rei da Síria: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Veja o que é um profeta, ouvintes. Se vocês pudessem conhecer o ministério do profeta que Deus enviou nesta era. Só um exemplo, um pequeno exemplo. Isto é verdade, constatada, registrada. 2 pastores de uma grande denominação foram a uma reunião deste profeta, do profeta desta era, ambos com suas esposas. E o profeta desta era, ele revelava o nome da pessoa, de onde ela tinha vindo,
qual o problema que ela tinha, sua enfermidade, o nome de seu médico e o que tinha acontecido na estrada, qualquer coisa assim, para ajudar a fé da pessoa. Ele revelava a sua vida. Então aqueles 2 reverendos foram a uma destas reuniões do profeta desta era. E um deles entrou na fila da oração. E o profeta, quando olhou para ele, disse: você é sadio, você não está sofrendo coisa alguma, você está aqui para me tentar. Então ele tirou um grito diante do auditório, porque o propósito daquele reverendo, de uma grande denominação, era desmoralizar o profeta diante do povo. Então ele tirou aquele grito e disse: vejam, eu sofro tuberculose e uma outra grave doença, câncer, eu tenho tuberculose. Ele disse que eu estou sadio. Isto para desmoralizar o profeta. Naquela hora, então, o Espírito de Deus mostrou para o profeta desta era aqueles 2 casais, os 2 reverendos com suas esposas, lá em sua casa na noite anterior. Ele diz assim: o Espírito de Deus me mostra vocês 2 com suas esposas, assentados ao redor de uma mesa, como assim uma cobertura verde, e traçando esta trama, este plano contra mim. E agora você tem câncer mesmo, agora você tem tuberculose. Assim diz o Senhor. E aquele homem que está sentado lá com aquela mulher no auditório é o seu companheiro. Aquele que está com o terno de cor tal, assim. Então, aquele outro reverendo se pôs de pé no meio do povo e gritou: misericórdia, misericórdia. Isto é verdade, misericórdia. Enquanto que aquele que estava na plataforma, desafiando o profeta através de uma mentira, caiu de joelhos, pedindo misericórdia, misericórdia. Ele disse: agora você tem câncer, agora você tem tuberculose. Oh, o servo do rei da Síria sabia, soube reconhecer que Eliseu sabia tudo. Que o rei da Síria falava na câmara de dormir, em sua câmara de dormir, lá no seu quarto, lá no seu lugar secreto. Isso é o Espírito Santo que conhece a nossa vida, os nossos pensamentos. Não há nenhum crime encoberto diante de Deus. Não há nenhum adultério de mulher casada, de homem casado, escondido diante de Deus. Não há nada encoberto, disse Jesus, que não há de ser revelado. Isto porque alguém sabe. E está escrito que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Sim, amados, mas nós fixamos nesta citação um tema: não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? O que aconteceu quando o rei da Síria soube que Eliseu revelava todos os seus planos contra Israel? O que fez ele? Ele então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o que aconteceu agora deve chamar a atenção, prender mais a atenção dos nossos ouvintes. É que Eliseu tinha um moço consigo.
E esse moço, por sua vez, tinha Eliseu consigo. Tinha o profeta consigo. E esse moço clamou, dizendo: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Porventura não é a hora em que estamos vivendo? Em que todos os reinos, todos os domínios, todas as direções das nações, dos lares, não é a hora que a humanidade, de um modo geral, está clamando: ai, meu Senhor, que faremos? Qual é o próximo passo que devemos dar? Já fomos até a Lua. A ciência não tem mais o que explorar. Já explorou tudo. Que faremos agora? O moço, que tinha um profeta, ouviu essa resposta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os problemas são inúmeros, problemas de ordem moral. O crime não pode ser detido por meio algum. O problema se agiganta cada dia mais. Numa análise realista, a estas alturas, os homens estão especulando meios. Não têm passado de especuladores apenas, especulando, procurando cada dia descobrirem meios, sabendo ao mesmo tempo que os problemas que a evolução tem trazido para a Terra são muito maiores do que o benefício que ela tem trazido. Isso está constatado por cientistas. Cientistas têm constatado isso, que a evolução tem trazido mais problemas, mais circunstâncias do que mesmo benefícios. Todas as leis que foram exploradas, nós não estamos vendo aí os psicólogos das grandes nações envoltas, as autoridades que estudam o assunto, envoltas com a televisão, o que ela tem causado? O meio educativo, o elemento humano que educa os nossos filhos e tudo mais. Então eles têm constatado que a evolução tem trazido mais problemas do que benefícios. Porque os benefícios que temos, como telefone, rádio, televisão e carro e tudo mais, não podem ser usados de uma maneira correta, lícita, para o bem comum, moral, espiritual. É uma hora em que nós não podemos confiar em nada que o homem tem oferecido para o homem. É nesse sentido que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas tinha que haver. A terra está cercada pelos problemas, pelo inimigo, mas tem um profeta dentro desta terra. Há um profeta. Há uma mensagem profética, da qual somos embaixadores, mesmo sem merecer. Os homens, ocupando-se com os dons, não podem ver coisas maiores. As religiões, ocupando-se com serviços filantrópicos e outras coisas, não podem se especializar naquilo que elas
deveriam realizar. Sim, isto é verdade. É levar ao homem Cristo. Isto é o suficiente. Quem tem Cristo sabe usar de todos os meios de um modo legítimo para o bem do seu lar, para o bem de si mesmo. Preserva sua alma, preserva sua vida, tem um compromisso com Deus, mas os dons têm impedido os homens ver coisas maiores. As dádivas, as descobertas têm tapado os olhos dos homens, a ponto de pensarem que tudo que se pode conseguir está limitado à razão, está limitado à lógica. Não, não, não. O melhor se consegue é pela fé. É uma terra sem corrupção, sem crime, sem sangue, sem pecado, que vamos ter dentro em breve, com a introdução do milênio, Jesus Cristo mesmo reinando sobre toda a terra. Porque mais são os que estão conosco. O moço estava com o profeta, tinha o dom de Deus, mas seus olhos estavam fechados e só podiam ver o perigo, só podiam ver o inimigo. Mas o profeta de Deus tocou em seus olhos, pediu ao Senhor, dizendo a Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se você está com o profeta de Deus, você olha para cima e verá que a sua redenção está próxima. Os dias são maus, os dias estão difíceis, a fadiga é demais. Mas olhe ao seu redor e veja na palavra de Deus, veja a promessa de Deus, e você então dirá com sua vida, com seu comportamento: sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que jamais de mim se afastará. Quando ninguém me pode confortar, sei que Jesus sua mão me estenderá. Sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que sua mão me livrará do mal. Sei que jamais de mim se esquecerá, pois seu amor por mim é sem igual. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Sei que em Jesus seguro sempre estou, pois Ele morreu para dar-me salvação. O seu amor por mim na cruz mostrou, por isso dou-lhe o meu coração. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração.
Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo o mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. É Cristo meu